Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso movimento Consciência Hebraica, é dia de As Parábolas de Jesus. Estamos no dia 6 de dezembro de 2020, esse é o 25º episódio, e nós estamos na segunda parte da parábola dos trabalhadores e das horas. Nós já vimos na semana passada essa parábola e vamos agora completá-la. Olá, seja bem-vindo, espero que esse estudo enriqueça a tua vida. Se você perdeu o nosso primeiro encontro, vá no nosso playlist do YouTube, ali você vai poder ver todo o estudo, e todos os demais estudos, inclusive de outras playlists. Então nós já vimos uma primeira parte dessa parábola e vamos ver agora o símbolo e o simbolizado dela. Também, se nós tivermos tempo, nós vamos dar uma olhada em um outro texto maravilhoso que está na sequência. Não é bem uma parábola neste molde, mas são metáforas, comparações que Jesus faz extraordinárias. Bom, e como sempre aqui no nosso curso, nós falamos um pouquinho dos ventos da consciência hebraica, né? Por que consciência hebraica? Das 4 potencialidades humanas, físico, emocional, mental e essencial. A essencial é o que nos diferencia e nela a consciência é o grande ponto de destaque. Algo que toca o nosso ser, ilumina a nossa vida, nos dá a possibilidade de mudança e transformação. O hebraico para nós representa o universal, aquilo que é da essência humana na busca de integração com o todo. E o judaico é onde a história aconteceu localmente. É como a música clássica ou a filosofia. Ela acontece num determinado lugar da humanidade, mas pertence a toda a humanidade. Jesus realmente foi apresentado à grega, né? Os pais da igreja, Agostinho, Aquino, Lutero, tiveram essa visão muito trazida do helenismo. A gente pretende apresentar Jesus à hebraica. A consciência hebraica é um movimento que procura ter esse olhar original sobre a espiritualidade humana. Parábolas e metáforas são realmente incríveis, textos sem comparação na literatura universal. Desejamos a você uma boa viagem no nosso jato supersônico que vai decolar agora. Que conceitos nós estamos trabalhando dentro deste tema? Estamos vendo a descrição da atividade humana nas várias gerações. Então a parábola toca nesses assuntos, com vários graus de potencial diferentes, em vários momentos de vida diferentes, mas todos como insuficientes por si, porque o centro do Evangelho permanece sendo a graça, o amor. O fazer como ato gracioso, como voluntário querer e não como um compulsório dever. Aliás, isso está no centro da espiritualidade, né? Não propriamente na religiosidade. A religiosidade é muito mandatória, ela acaba nos obrigando, acaba nos cobrando. Não que ela não seja necessária, não somos contra o processo religioso, mas ele deve ser transicionado, né? Ele deve nos levar a uma visão maior, mais profunda. Então, continuando os pontos que estamos vendo, a reclamação, murmúrio, a ingratidão como ato consciencial humano, né? Nós temos uma capacidade de reclamar, de ir contra, né? Contrário ao propósito do Criador, contrário ao seu amor, misericórdia, perdão e compaixão. Então, espiritualidade trata muito sobre compaixão, sobre graça, sobre amor. E não só para com os outros, para com você mesmo, né? Quanto você tem sido gentil com você, quanto você tem sido amoroso com você, o quanto que você tem aproveitado, né, o amor do Pai, da divindade, e não só um olhar mais rígido, austero, né? Aqui nós vamos mostrar também que há um senso de injustiça humana com o conceito de graça no fundo. Nós achamos sempre
melhores e consideramos necessária a punição alheia como justiça. Olha, essa coisa da gente procurar punir os outros, né? E apontar o dedo principalmente, né? Para alguém que... Só um minutinho. Procurar apontar o dedo, né? Para o próximo. Mas esquecer que os dedos estão apontados para nós também é uma atitude típica da religiosidade. Na verdade, quando nós olhamos para nós mesmos, vamos encontrar falhas suficientes, dificuldades suficientes, que nos compara a qualquer ser humano que vive problemas e limitações. Talvez o que se altere, né, seja a boa vontade em querer mudar ou a obstinação em permanecer-se como se está. Aí realmente é um ponto para nós refletirmos, né? Nossa dificuldade de sermos amorosos, compassivos, inclusive conosco mesmos, a extraordinária frase, é mau o teu olho, porque eu sou bom. E primeiros e derradeiros, chamados e escolhidos, né? O segredo de nos tornarmos escolhíveis, é interessante isso, né? Mas não é graça? Sim, mas há uma interação, depende de um desejo, de um querer do ser humano, isso é fato, né? Não apagar o nosso nome do livro da vida, a única ação para o ser humano para ser participante da graça é singelamente aceitá-la. Então você veja, né, quantos conceitos profundos esta parábola toca, e essas passagens que estão ao redor, porque as próximas que nós vamos ver também tocam nesses assuntos. Bom, então vamos direto aqui para a nossa segunda parte da parábola, fazendo símbolo e simbolizado. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário, pai de família, que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Bom, o denário aqui é uma moeda romana, como nós já trabalhamos, né? Comprava mais ou menos 8 quilos de pão, pagamento de um dia de trabalho. Bom, agora nós vamos fazer a aplicação do símbolo e do simbolizado. Olha lá, reino dos céus, graça, não juízo humano, misericórdia, perdão, amor e compaixão. Homem proprietário ou pai de família. Deus, em seu propósito de gerar filhos, templos, a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus, esse I.S.D. Imagem e semelhança de Deus, que está lá a grande chave de Gênesis 1, 26. Sair de madrugada, diligência da divindade na realização do seu propósito. Contratar trabalhadores, proposta considerando o arbítrio humano. Vinha, a criação como seara da divindade em seu propósito. Salário dos trabalhadores, consequência qualitativa da ação da consciência humana. Lei de causa e efeito, ser gerado filho de Deus. Bom, você viu que nós pegamos os termos, colocamos o símbolo e explicamos rapidamente o simbolizado. Agora nós vamos comentar com calma, você vai ler comigo, vai raciocinar, vai pensar em cada um desses termos, né, e as grandes implicações que eles nos trazem. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, o reino dos céus, desta parábola, né, como nós já explicamos em todos os estudos, nós falamos isso, né? Ou seja, reino dos céus é um grande arco, desde o propósito da divindade, ou seja, ela quer gerar filhos, ela quer construir templos, ela quer formar seres, várias figuras. Agora, qual parte a parábola está tratando, né? Porque sempre Jesus começa com o reino dos céus é semelhante. Então, o reino dos céus é este grande arco. Agora, qual parte ele está tratando
hoje, nesta passagem, nesta parábola? Ele fala sobre graça, ele fala sobre o homem não exercer juízo sobre outro ser humano. Não é esse o papel humano. Ele fala sobre a misericórdia, sobre o perdão, sobre a lei do amor, sobre a grande dimensão do amor e da compaixão. Então, estes são os temas dessa parábola, porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário ou pai de família. Então, homem proprietário ou pai de família. Aqui, na dimensão de proprietário, a gente vê alguém que tem uma meta, tem um foco, aquela propriedade tem um sentido, ela precisa produzir. Essa é uma dimensão. Porque a palavra que está lá no original, ela permite o sentido A e o sentido B. Então pode ser pai, pode ser proprietário. Então nós vamos pegar os dois sentidos. Pai de família já significa uma relação muito mais amorosa, alguém que está trabalhando para o amor, para a comunhão, para a busca da união da família, do desenvolvimento da família. Então as duas figuras são muito interessantes para Deus. Elas representam Deus, mas não um Deus genérico. Representam Deus realizando algo. A realidade que não realiza nada não é real. A realidade está sempre realizando. Realizando o quê? O seu propósito com toda a criação. Qual é? Formação de um ser à sua imagem e semelhança, todas as dimensões da criação trabalhando neste desenvolvimento. Então, a figura como pai de família, ou a figura como proprietário de terras, investindo, produzindo, criando, gerando, todas essas dimensões. Aí diz aqui, saiu de madrugada. Então, sair de madrugada representa uma ação de diligência da divindade em seu propósito. Então veja, por que é posto esse horário, logo na primeira hora da manhã possível de trabalhar? A divindade está ativa, a realização, a ação do real operando em todos os níveis da criação, porque a realidade está realizando o seu grande ser nela própria, não fora dela, mas dentro dela. E nas entranhas do seu amor estamos nós. O grande ser realizando a cada um de nós a sua imagem e semelhança. Então, sair de madrugada representa a diligência deste propósito, Ou seja, tudo focado e centrado para isso. Você lembra, por exemplo, da frase de Mestre Paulo, que diz: todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas convergem segundo o propósito do grande Deus que realizou todas as coisas. Podemos ler a frase dessas duas maneiras, as duas estão corretas. Então, madrugada significa essa diligência, Contratar trabalhadores. Olha, aqui é muito interessante. Proposta considerando o arbítrio humano. Porque, veja, esse proprietário que sai de madrugada, ele encontra trabalhadores, estão ali, ociosos. Ele propõe que haja o trabalho, a realização, mas a pessoa pode dizer, não me interessa, não quero esse trabalho, não quero ser contratado, não estou disposto para essa ocupação. Ok. O pai de família, o empresário, produtor de terras, proprietário das terras, não vai obrigá-lo a realizar. Este é o ponto central. Então, nós não somos máquinas, nós não somos robôs. A centralidade não é que nós sejamos automaticamente realizados à imagem e semelhança de Deus. Há um propósito, há um convite, há consciência, há um despertar,
há um caminhar, há um modificar-se, né? E o conceito maior e mais profundo que nós vamos entender, da graça, do amor, porque nós não somos capazes, competentes em nós mesmos para essa realização, mas se nos alistamos, né? Se dissemos, Senhor, eis-nos aqui, olha, eu tenho esse problema aqui, ele tem essa falha, eu tenho essa debilidade, né? Mas eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero caminhar para algo que corresponda mais ao teu amor. Então aqui, este é o sentido de contratar trabalhadores, né? E a vinha? A criação como seara da divindade em seu propósito. Então a vinha tem 15 bilhões de anos-luz e além, né? Porque, olha, vocês lembram que, vamos olhar aqui no nosso gráfico vai nos permitir dar uma olhadinha, olha aqui. No nosso gráfico da criação, vamos usar aqui o gráfico paralelo, para nós termos uma noção, olha lá. Então nós estamos aqui, nesse universo, 15 bilhões de anos-luz da ciência, olha lá. Seria essa elipse, tá? Ciência pressupõe que tem 15 bilhões de anos. Aqui está o planeta Terra, aqui estamos nós. Tá? Plano mineral, vegetal, animal hominal, onde ocorreu a individualidade, pode acontecer a individuação, que seria a nossa perpetuidade além do tempo, né? Desenvolvemos consciência, podemos entrar em contato com a vontade que dirige tudo e acionarmos o nosso desejo em relação a isso, né? E o mais profundo desse universo é virtual, é semiótico, está na simbologia dele, não na sua concretude ou materialidade. Então, olha, tudo isso está aqui, né? Diante de nós. Agora, isso é só uma parte, olha. Temos aqui ainda o abismo, os abismos, depois temos a dimensão do céu. Né? Podemos usar o nosso gráfico circular, também dá uma ideia maravilhosa. Olha, vamos pegar de uma perspectiva do nosso gráfico circular. Eu vou ativar ele aqui, transferir ele para você. Vamos ativar ele. Só um instante, que eu já ativo ele para você. Você vai ver como é curioso, né? Nós olhamos por várias perspectivas, ó. Então, desse outro gráfico aqui, você já vê com circularidade, ó. Vou ampliar. Então, você vem do infinito, tá vendo? Ali tem o Rio Jordão, ou o Mar Vermelho, né? Que simboliza essa parte aqui, ó, transição do tempo para o atemporal, ó. Então, aqui é atemporal, dimensão do céu, e aqui regiões abissais. Ó, então, vem do atemporal, Rio Jordão é portal, aqui regiões abissais, depois o universo, que é a mistura, o gradiente, né? Gradiente celeste abissal. Olha, vamos ampliar um pouco. Tudo isso daqui é a vinha do Pai. Olha aqui, ó. Essa é a vinha. Aqui o nosso universo, está aqui o ser humano, as dimensões todas. Então, isto daqui é a grande vinha do nosso Pai Celestial, até chegarmos em nós aqui, ó. Consciência, parte anticrística, crística, e o nosso processo de individuação. Então, voltando aqui para o nosso trabalho, aí você vai ver que vinha representa a criação como seara da divindade e seu propósito. Então, tem todas essas dimensões. Você imagina só a grandiosidade, né? Formação de todos os planos, vindo do atemporal, que é o próprio ser da divindade, ela gera o tempo, gera o abismo, as trevas, porque é necessário, senão o arbítrio não se estabelece, né? Mas
tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus, como Paulo, mestre Saul, né, disse, mestre Saulo. Então, é um grande contexto, nós no centro, todas as coisas sendo realizadas como vinha de Deus, e o homem sendo essa uva da vinha, né? Mas tem o bagaço, representando aí a qualidade anticrística, mas tem o suco, representando a crística, e a nossa consciência oscilando, porque é assim que funciona a nossa vida. Então veja que grandiosidade, né? Se você estiver meditando comigo, pensando comigo em tudo isso, você vai verificar. E o salário dos trabalhadores? Porque ele diz assim, ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Né? O que representa este salário? O salário é a consequência, né? Ou seja, uma consciência que se conecta com o Criador, realizando o seu propósito, que busca isso, mesmo sem forças, mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, mesmo com deficiências, mas contando com a graça, com o amor, com boa vontade, procurando realizar o melhor que for possível, né? Porque se fosse a medida de realmente termos que pagar o processo da nossa evolução, seria impossível. Por isso que aí entra a religião, um aspecto de cobrança, querendo que nós sejamos realmente perfeitos, e isso cai em hipocrisia e em processos impossíveis. Por isso que a religião falha. Tá? Todo o processo religioso acaba se convertendo numa impossibilidade. Aí entra a espiritualidade, porque ela é cheia de graça, ela é cheia de amor, ela é cheia de misericórdia, ela é cheia de compaixão. E é esse o centro que Jesus está trabalhando nas parábolas. Então veja, quero levar você a refletir comigo sobre tudo isso. Salário, consequência qualitativa da ação da consciência humana. Lei de causa e efeito, ser gerado filho de Deus. Mas esta lei de causa e efeito, ela não é proporcional. Não? Muita gente usa a lei de causa e de efeito como uma medida legal. Ou seja, você dá um impulso 10, então você tem uma consequência 10. Mas a graça e o amor de Deus não é assim. Você dá um impulso 1 e ele te dá um impulso 1.000.000. Ou seja, o que realmente está no centro de tudo isso? Boa vontade. Boa vontade. Não é propriamente obras, não é propriamente o trabalho em si. É uma disposição, é uma atitude, é um abrir-se. Apesar de tudo que nós somos, das nossas imensas dificuldades. Muita gente fala, né, apontando a nós como discípulos de Jesus, então vocês agora não erram, não falham, não pecam, não têm desarmonia. Pelo contrário, temos mais consciência ainda de que somos falhos, desarmonizados, transgressores, e temos mais consciência do que aqueles que não conhecem Jesus. Ora, então qual é a diferença? Bom, a diferença é que nós passamos a não concordar com isso, não nos alegra isso, não é o nosso modelo, estilo de vida isso, mas são coisas que estão no nosso caminho, as mesmas dificuldades que todo ser humano. Não sei se você está compreendendo o que é a dimensão da graça, do amor, a relação da espiritualidade e da religiosidade, né? Que é impossível de ser vivenciado. Ok? Vamos para a nossa segunda parte aqui. Ele continua o texto dizendo assim, cerca da hora terceira saiu e viu que estavam outros ociosos na praça. E disse-lhes, ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for harmonioso. Olha, justo aqui tem um sentido de harmonia. E eles foram. Outra vez saiu, cerca da hora sexta e da hora nona, e fez o mesmo, igualmente cerca da hora 1/10.
saiu e achou os outros que lá estavam e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores. Olha, antes de nós entrarmos aqui no símbolo, você vê que maravilhosa parábola, né? Que detalhes, que coisas vão sendo descritas. E agora nós vamos entrar no símbolo e no simbolizado dessas várias horas, desses vários trabalhadores que estão sendo contratados. Olha aí. Veja, símbolo e simbolizado. As várias horas, então aí eu coloquei várias possibilidades, né? As várias horas como várias gerações de seres humanos, do princípio ao fim. As várias horas como os vários momentos de maturidade da existência do ser humano. Ide também vós para a vinha, o convite segue até o fim. Vou dar o exemplo lá do ladrão da cruz. Ao anoitecer, fim do ciclo de geração de filhos na terra, chamar os trabalhadores, dia da ressurreição dos mortos, o surgimento no lagar. Olha, então vamos pegar agora ponto a ponto, né, para vermos como a parábola vai especificando, vai trabalhando, vai mudando à medida em que o texto vai nos dando mais e mais detalhes. Observe bem aqui. Primeiro, as várias horas. Por que eu coloquei duas dimensões? Ora, pode ser as várias gerações, do princípio ao fim, né? Nós sabemos que as camadas sucedem. Hoje você, sei qual é a tua idade, se você é um jovem, se você está com meia idade, se você já está numa idade avançada, mas daqui a pouco toda a nossa geração irá morrer e outras nos sucederão. Então, as várias horas pode simbolizar as várias gerações, do princípio do propósito divino, lá vamos colocar como Adão, até o fim, os últimos homens que viverem na terra. Agora, as várias horas também podem representar os vários momentos de maturidade da consciência humana. Então, por exemplo, você talvez ainda não tenha despertado para a espiritualidade e você pode já estar com uma idade avançada, mas é tempo. O Senhor da vinha está contratando. Ou você pode ser chamado logo na tenra infância, você já ser contratado. Às vezes você pode ser contratado num leito de morte. Vem lá o Senhor da vinha e diz: mas o que você está fazendo até agora aí, ocioso? Olha, ninguém me contratou, eu não entendi nada que eu estou fazendo aqui. Estou parado porque não sei, não explicaram nada. Então, independente do teu momento, se você ouvir a voz, não endureça o coração, você se entregue, você busque a espiritualidade. A hora que ela te encontrar, a hora que você a encontrar. Sempre é tempo, né? Então, aqui, essas várias horas podem representar todas essas diversificações, né? E no caso lá do ide também vós, a 1/10 hora, né? Como é que os judeus contavam a hora? Eram nos 2 ciclos de 12 horas. Então, das 6 às 6 eram as 12 horas que eles contavam o tempo. Então, os trabalhadores da primeira hora trabalharam das 6 até as 7. E os da última hora, a 1/10 hora, era 5 da tarde. Né? Então, os trabalhadores estavam trabalhando. Aqui na 1/10 hora, teve gente às 5 da tarde que foi contratada lá. Aí ele perguntou aqui: por que estás ocioso o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Olha, ide também para a vinha. E ao anoitecer,
Olha, vou falar algo para você. Este ponto do anoitecimento é muito significativo, porque ele representa que acabou o trabalho. Foi depois da última turma. A última turma trabalhou das 17 horas até as 18. E depois acabou o trabalho. O que representa este acabar o trabalho? Representa o final da atividade aqui na Terra, o trabalho aqui na Terra. Então vai ter um ponto em que a Terra vai cessar, o universo irá cessar? Sim, haverá um tempo. O universo não é eterno, a Terra não é eterna, aqui é tudo temporal, feito de tempo e vai terminar. Então, este ponto que está sendo relatado aqui, ao anoitecer, ele representa a descriação, o final do trabalho. Então, se nós formos lá para o nosso gráfico, né, e aí nós podemos pegar, vamos pegar aqui, eu acho que o gráfico paralelo vai ser melhor para a gente mostrar essa visão. Ó. Observa aqui. Nesse gráfico paralelo, a gente tem a primeira hora. É quando começa aqui o processo. Olha. Então, vamos ampliar. Aqui, há o propósito do Criador. Ó. Supremo Deus Pai, esse é o propósito, realizando o seu plano de formar um ser à imagem e semelhança. Então aqui começa a primeira hora. Depois, o verbo para aqui, ó. Aqui vai dar a sexta hora. Então, das 17 às 18, está mais ou menos por aqui, ó. O verbo vem bem devagarinho, 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 até aqui. Quando ele, neste ponto, é que vai acontecer a última hora, onde a atividade aqui na Terra vai cessar. Quando o verbo começa a subir, ó, subida do verbo, está vendo aqui? É descida do verbo, ó. O verbo descendo, olha lá. Depois o verbo subindo. Queria que você entendesse bem esse processo. Quando o verbo subir aqui, ó, sua primeira subida até esse nível, o universo, a Terra vai ser descreada e o universo será descreado. Então aqui vai formar um grande lagar, ó, resultado dessa energia do universo. Aqui é que o acerto do salário vai ser feito. Mas, na verdade, o salário está sendo definido aqui pelas horas que você trabalhou, pela tua consciência, pela tua atitude, né? Então, é isso que você precisa compreender quando nós vemos aqui esse ponto. Olha aí, ó. Chamar os trabalhadores e ao anoitecer é o fim do ciclo de geração dos filhos na terra. E chamar os trabalhadores, o dia da ressurreição dos mortos, surgimento no lagar. Eu sei que muita gente, muitas religiões não tratam desse ponto, mas a Bíblia, as escrituras hebraicas, né, elas são claras nesse ponto. Todos os mortos estão na dimensão da morte. Não há atividade, não há nenhum processo. Nós vamos estudar ainda, não perca, né, principalmente no nosso estudo de quarta-feira, que é o amanhecer da consciência hebraica. Lá nós vamos ter um estudo A Morte e a Condição dos Mortos, um estudo fantástico, vai deixar isso claro para você, segundo a ótica hebraica. Evidentemente, você é livre a escolher qualquer ótica, mas a tradição hebraica, a cultura, a consciência hebraica, vai dizer que os mortos morrem, estão lá. Se você nunca leu Ezequiel 37, capítulo 37 de Ezequiel, leia. Você vai começar a compreender ali. Então, houve ali o final do trabalho aqui na Terra. Quando acontece? Olha, o Apocalipse fala, né? As duas testemunhas, o anticristo, todo um processo que vai ocorrer na humanidade e depois o final da humanidade, o final do planeta Terra e do universo. Então, isso é que se dá ao anoitecer depois.
forma-se o grande lagar, a energia resultante de toda essa criação. E aí, então, todos que viveram, exerceram arbítrio e vida consciente, voltam com o resultado do trabalho. Aí é que entra este ponto da parábola, olha lá. Por isso que nós falamos, né? O mordomo ajustar e chamar os trabalhadores, dia da ressurreição dos mortos, surgimento no lagar. Aí já foi tudo definido. Isso é que eu queria que você entendesse, que aqui é bem importante isso que você entenda, né? Bem importante. Medite sobre isso. Existe uma fase em que se trabalha, e uma resultante do trabalho em graça por amor. Depois que se chega nesse ponto, depois nada pode se fazer além. O ponto de definição é agora, no tempo, aqui na Terra. Depois não adianta nenhum outro processo. Preste bem atenção nisso, né? A religião muitas vezes vai nos trazendo perspectivas que não são corretas, não são ideais, não estão de acordo com a verdade, mas com tradições humanas, né? Preste atenção. Então, continuando aqui na nossa parábola, vamos agora para outra parte. E aqui Mateus 20 diz, e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Vindo então os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo, estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? E aqui então, símbolo e o simbolizado. Olha, últimos até os primeiros. Brilhante proposição da parábola para tratar de religiosidade. 11 horas, período apocalíptico das 2 testemunhas e do anticristo. Pensar receber mais, nossa religiosidade pensando de forma meritória. Murmuração, a atitude humana contrária ao amor, à misericórdia e o perdão. Bom, você está percebendo por onde a parábola vai, né? Por que Jesus a construiu desta maneira? Por que propositadamente o proprietário, o pai de família, vai pagar dos últimos para os primeiros? Porque ele precisava criar esse efeito, né, que você vai ver na parábola. E vai contrário à nossa religiosidade, vai dar um choque na nossa religiosidade. E as pessoas se debatem mesmo, considerando que Deus é injusto, no final das contas. O amor, a misericórdia, a compaixão, a bondade de Deus é visto como injustiça pela ótica humana. Então vamos lá, no ponto a ponto, tá? Para você entender bem. Aqui, últimos até os primeiros. Brilhante proposição da parábola para tratar da religiosidade. Por que brilhante? Porque o natural, para não criar confusão, seria o dono, proprietário, pagar o que ele contratou primeiro lá de manhã, bem cedo na frente, depois ele pagaria o que ele quisesse para os últimos, porque os outros nem estariam mais ali. Mas propositadamente, na parábola, Jesus articula falando, olha, paga primeiro os que trabalharam menos aí. Depois vamos ver a reação de quem trabalhou mais. Isso vai falar do nosso senso humano de justiça, do nosso senso humano de equilíbrio e coisa e tal, e nós não vamos concordar.
Esse é o ponto central. Então, olha, últimos até os primeiros. Foi uma maneira brilhante de tratar da nossa religiosidade. 11 horas, né? Eu já comentei com você, mostrei aí no gráfico, período apocalíptico das duas testemunhas do anticristo, é a última hora chamada, né, da humanidade. Pensar, receber mais, nossa religiosidade pensando de forma meritória. Então você percebe que toda a estrutura de mérito, de esforço, ela vai sendo retirada. A religião reforça comportamentos de mérito, através do medo, através da ameaça, e através de buscas de recompensas diferenciadas, né? Olha, você vai ter tantas pedras na tua coroa, quanto mais pessoas você converter, a tua posição no reino dos céus vai ser diferente, né? Você vai ter uma cadeira melhor, uma casa melhor. Então, assim, meu Deus, né? A nossa humanidade é terrível. Jesus mesmo acabou usando isso, falando de tesouros, né, no reino dos céus e tudo isso. Mas isso é usado num certo nível, né? Mas às vezes tem pessoas cultas, inteligentes, todas que compreendem que tem que ser assim mesmo. Então a religiosidade vai se tornando como cobrança de posição, de ego, de mérito e tudo mais. E essa parábola arrebenta tudo isso. Percebe como ela entra e arrebenta todas essas proposições religiosas, né? Por quê? Porque a religiosidade quer mérito e quer diferencial de quem fez mais, de quem fez menos, né? E aí o que quando isso não acontece, o que vem? Murmuração, atitude humana contrária ao amor, à misericórdia, ao perdão, né? Então, você pode ver por aí o comentário das pessoas de um modo geral, né? A pessoa está procurando sempre acusar os outros e reformar a atitude de um e de outro, independente do que a pessoa sofra por aquilo que ela vive, né? E eu não estou aqui dizendo, né, defendendo pessoas que arrogantemente, de uma maneira prepotente, desafiam o Criador, considerando-se, querendo retirar todo o parâmetro daquilo que é justo, daquilo que é honesto, daquilo que é ético, daquilo que é digno, daquilo que é harmonioso, né? Eu estou dizendo de pessoas que sofrem em relação a isso. Aí é diferente. Pessoas que sofrem por não dar o melhor da ética, o melhor da sua qualidade, né? Porque não tem condições, tem muitas dificuldades. Ah, mas o que é dificuldade, o que é acomodação da pessoa? Você está querendo julgar os outros? Não, cada um vai responder. A divindade sabe de todas as coisas. Então nós não podemos julgar o nosso próximo, né? Então a parábola ela continua dizendo isso: olha, murmuração, atitude humana contrária ao amor, à misericórdia, ao perdão da divindade, né? E como que continua? Continua assim, ó. Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Olha aí. Veja como o texto vai evoluindo, vai prosseguindo, vai avançando de uma maneira complicadíssima para o nosso senso de religião. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Olha aqui. Símbolo simbolizado. Fazer com o que é meu. Aqui entra num conceito profundo do Criador, né? O Criador não faz porque é bom. O que ele faz é bom. Ou seja, a divindade ela não está olhando num parâmetro fora dela para ver se ela acerta ou se ela erra. Né? Ela não está preocupada em acertar alguma coisa. Ela é o acerto. O que ela faz é certo. O que ela faz é justo. O que ela faz é real. O que ela faz é harmonioso.
Não há como ela fazer injustiça. Tudo que ela faz é bom. O ser dela é assim, perfeito, harmonioso, eterno, justo, bondoso, misericordioso. E se nós nos voltamos contra ela, o que vai adiantar isso? Ela é toda poderosa, ela é a dona da vida, ela é a vida. Então, aqui, olha, você vai ver, toma o que é teu e vai-te, quero dar a esse último tanto como a ti. Agora, a nossa religião não, a nossa religião quer colocar cada um numa casinha e quer dar a cada um segundo os parâmetros que ela acha que tem que estar. E mais tem que ser mais, menos tem que ser menos e tudo isso aí. Mas não é isso que o Criador fala. Fala, olha, eu faço o que eu quero. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Agora entra a frase mais inteligente, mais maravilhosa, né? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Olha aí. A graça, o amor, o perdão, a compaixão, a misericórdia te incomodam, amigo? Te incomodam, amiga? Você quer um Deus austero, você quer um Deus que condene, você quer um Deus... É você que manda nele, né? Ah, mas ele deu as leis e eu aprendi as leis e por isso que eu cobro os outros segundo a lei. Ora, aplique em você mesmo, porque você vai ter um monte de falhas e você vai precisar da misericórdia dele e o outro também. Ah, mas então não tem parâmetro para nada e para ninguém, tudo está errado, tudo está certo? Não tem parâmetro. É como você se sente em relação ao que você não vive. E o outro ele vai ter que sentir também. Mas você deixa ele sentir. Fica você cobrando que ele viva como você vive. Você não sabe qual é a história dele, qual é a característica dele. Ele se constrange por aquilo ou ele arrogantemente defende o escândalo que ele vive? Você não sabe. Né? Então tudo isso nos abre perspectivas de espiritualidade, religiosidade, de amor e de compaixão. E é o que o texto aqui trata, olha. O bem de Deus, o que é bom, gera o mal. Qual é a origem dos nossos pensamentos, sentimentos e ações? Né? Você está vivendo o que você está vivendo para quem? Para quê? Por quê? Está se comparando com os outros com que objetivo? E o amor de Deus em você, o que te revela? Então, tudo isso fica para você meditar a respeito disso. Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Últimos serão os primeiros. A inversão humana da realidade e prioridade divina. A inversão humana da realidade e prioridade divina. Você observa que isso sempre choca as pessoas. Né? Mas como que os últimos vão poder ser os primeiros? Então está errado. Eu chego na frente e vou ficar por último. Então a nossa inversão, o nosso senso, ele é um senso meritório, é um senso frágil, é um senso que não serve para nada. E por isso que o Criador, por isso que Jesus cria essas parábolas para destruir a nossa arrogância religiosa. Né? E na passagem que vai vir, não perca o final de semana que vem, né? Nós vamos entrar em algumas passagens incríveis onde Jesus vai confrontar o sistema religioso, vai colocar cada ser humano diante de si mesmo. E este é o ponto central. Então medite aqui profundamente no sentido desta parábola, no que ele tem, no que ela propõe, né? Espero que você tenha gostado. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica. O objetivo sempre não é de te atrapalhar, não
de criar nenhum embaraço, né? Se você está contente com a compreensão que tem, se você acha que é dessa ou daquela forma, se isso te aproxima do amor de Deus, da realização, fique com o que você compreende. Mas nós estamos tentando mostrar, né, as dimensões da graça e do amor divino e como isso nos constrange, não a ser piores ou ficar acomodados. O amor e a graça nos constrange a ser melhores a cada dia, mas não por mérito. Pense nisso, mas por amor, por graça, por experimentarmos o amor de Deus, a vida que há em Cristo, a luz que há nele. É ela que faz as mudanças e as transformações. Que tudo isso sirva para você se aproximar de Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o Messias, do seu Espírito, o seu Ruach Kadosh, o seu Espírito Santo, que você seja cheio dele a cada dia e cada dia mais. E que o teu Pai, o verdadeiro Deus, Yahvé, Elohim Adonai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos profetas, o Deus de Moisés, o Deus e Pai do Senhor Jesus, de todo homem que ama, toda mulher que ama a vida espiritual e a sua realização. Então, nós estimulamos você que nos procure nas nossas redes sociais. Lá no YouTube tem o Consciência Hebraica com várias playlists, tem lá movimentos dos jovens como Infinito Amor, você pode procurar essas playlists. Também estamos no Telegram, lá tem tudo que nós já publicamos, porque você entra e o passado está lá. Diferente do WhatsApp, que você só vê o que está para frente, né? Lá você acessa o passado. Também estamos melhorando o Instagram e o Facebook. Você pode ter contato conosco. Que a vida infinita te ilumine, que você tenha uma jornada maravilhosa rumo ao infinito, que o amor te leve, te conduza, que você seja ricamente agraciado com a mente de Cristo e a realização do eterno.